qual que é o objetivo dessa aula? É trazer uma perspectiva ampla do que vai ser aprofundado ao longo do estudo, como eu falei. E aqui nessa aula introdutória, acho que os irmãos já estão com um arquivo aí, a gente vai buscar informar sobre tendências do fim dos tempos, pessoas que vão surgir nesse cenário e os eventos que são importantes, né, para a gente entender esse cenário do fim dos tempos. Só esqueci de mencionar o que é escatologia, talvez alguns não saibam. Escatos vem de fim, né? Fim, logia é estudo do fim, das coisas do fim. Então, escatos é do grego, né? Escatologia significa isso. Aí, como eu falei, né, há divergência de alguns pontos de vista, mas eu coloquei aqui, ó. Eu rogo que seja analisado cada informação que a gente vai expor e que, se haja alguma discordância, que seja sincera em seu coração e se debruce sobre cada passagem, né? Aí até citei os bereanos, né? A igreja lá, Paulo fala, né, dos bereanos. Eles pregavam e essas pessoas iam nas escrituras para ver se realmente aquilo que estava sendo pregado condiz com o que estava escrito, né? Então a gente incita os irmãos a fazerem a mesma coisa. De repente a gente fala alguma coisa que fala, mas eu não concordo com esse ponto de vista. Tudo bem, é natural, mas que você possa buscar no Espírito Santo de acordo com a Escritura fala, né? A segunda aula que a gente vai tratar depois, na sequência depois dessa, vai ser sobre interpretação. Isso também vai ajudar a trazer luz em relação a algumas divergências, porque muitas vezes essas divergências ocorrem por conta de uma interpretação equivocada. Aí já vamos para uma citação aqui. Eu vou usar nessa aula dois autores. Um é o Mike Bick, e o outro livro que eu usei muito é esse aqui, do Dave Sticker. Ele é lá da iHope, do ministério lá do Kansas City. Ele escreveu esse livro aqui, no Fim dos Tempos Simplificado. Essa aula está baseada nesse livro. E esse irmão aqui, ele estuda há muitos anos. Eu não sei exatamente quantos anos, mas há bastante tempo ele estuda sobre esse tema, sobre essa temática. E a visão da iHope é uma visão que a gente adota, é a mesma visão da F-Hope, é a mesma visão do Ministério Convergência, exato, né? Convergência, se eu não me engano, do Jesus Pop também. Então é uma visão que já é presente em grande parte da igreja brasileira e está se ampliando. A gente quer trazer essa visão bíblica para a nossa igreja, não no sentido de que, porque a visão do Cláudio, a visão do Felipe, não. Porque a gente quer que a igreja cresça em conhecimento do Senhor, né? Até tem sido pregado, tem sido profetizado sobre uma igreja profética. Mas o que é uma igreja profética? É uma igreja que entende as profecias. Quais são as profecias? É o que está profetizado na Bíblia, é o que já foi profetizado. E no fim dos tempos são profecias que ainda não se cumpriram. Então, para que nós sejamos de fato essa igreja profética, nós precisamos compreender corretamente essa visão profética bíblica. Aí eu trouxe aqui o texto que eu citei, né? Atos 17:11. Ora, esses de Bereia, na verdade não foi Paulo, né, que escreveu. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, veja que quando eu falo, se houver alguma discordância, que vá, que recorra à Bíblia, examine com profundidade, já é um ensinamento bíblico, né? Não há problema nisso.
Isso é bíblico. E aí aqui eu vou entrar em relação às grandes controvérsias que há em relação ao momento no qual a igreja, eu coloquei aqui entre aspas, deixa a terra. Por que eu coloquei entre aspas? Porque esse termo deixa, na verdade quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver que a igreja nunca vai deixar a terra, a não ser que eles morrem antes da vida do Senhor, né? Aí a alma, mas a igreja não deixa a terra. Nós vamos ver durante o estudo que a igreja não vai morar no céu, como algumas traduções dizem. Isso eu poderia dizer, eu acho que com toda certeza, como erro teológico. Por quê? Eu vou falar ainda nesse estudo que a nossa visão em relação a todas as profecias bíblicas, e não só em relação às profecias do fim dos tempos, tem que ser de acordo com uma perspectiva de uma visão da cultura oriental. E os erros que acontecem na interpretação bíblica é porque nós olhamos com os olhos ocidentais. Nós temos que entender: Israel é o Oriente Médio. As profecias foram feitas para Israel, como um mundo, e se estenderam aos gentios, quando Paulo vai escrever aos Romanos 11, né? E com a rejeição parcial de Israel, né? E com a vida de Jesus. Então, dentro dessa perspectiva oriental, é que a gente tem que ter essa visão bíblica, interpretando inclusive as profecias escatológicas. Então, por enquanto, guardem isso. Nós vamos aprofundar nesses pontos. Então, por que há esse anseio de a igreja deixar a terra, essa visão de um arrebatamento, né? Antes da grande tribulação, e poupar a igreja nesse período? Porque há um entendimento errado. A gente, quando olha para a grande tribulação, para as profecias do Apocalipse, a gente fica com medo. Mas a nossa mensagem, o nosso estudo é para arrancar esse medo, né? Porque não há medo quando a gente vai aprofundar. Jesus não gera medo nos cristãos, não gera desespero. Nós temos que ter temor do Senhor, mas temor não é medo, né? E aí a gente vai aprofundar e vai ver que, na verdade, é uma mensagem de esperança. Joel escreve, não? O dia do Senhor, né? A volta do Senhor é grande e terrível. Grande para aqueles que estão em Cristo, e terrível para aqueles que não estão em Cristo. Então, para os ímpios, esse tempo é de medo mesmo, mas para nós, não. Então, quando a gente tem esse anseio da igreja saindo, é por conta de não entender o que é a promessa de Jesus, a promessa do Senhor para nós, para a igreja. E esse período, né, que vai ser um período de grande crise mundial, o mundo vai estar em crise, mas também vai ser um período de grande avivamento, de despertar. A igreja vai despertar para as nações, muitos serão salvos, né? E vai ser um momento em que o Espírito Santo vai estar agindo. Nós cremos que vai ser novamente um momento em que a igreja de Atos e aqueles milagres que aconteceram no Êxodo, nesse período a igreja vai presenciar, vai vivenciar. Então nós devemos ser criteriosos quando nós analisamos cada passagem que trata dessa mensagem do fim dos tempos, e ter uma visão escatológica da Bíblia, como eu falei. E aí eu coloquei aqui que a visão bíblica e não de tendências populares, porque a gente vai ver que por exemplo, essa questão do arrebatamento, que a gente chama de pré-tribulacionista, é uma tendência popular que se popularizou no Brasil e no Ocidente. Quando a gente chegar nessa temática, a gente vai estudar mais a fundo, mas, por exemplo, essa visão ela só surgiu nos anos 1802, 1803, no início do século XVII, ou seja, estamos falando aí de 200 e poucos anos, uma visão recente. Não é uma visão da igreja primitiva, lá de Atos, não é uma igreja que veio na história da igreja, é uma visão muito recente, uma visão moderna. A mensagem do
um será levado, outro deixado, a gente vai estudar lá fundo, mas ela não se trata de que você vai ser levado para o céu, porque a Bíblia, ela não fala que Jesus, ela nos deixa claro, aliás, que Jesus vai reinar sobre as nações, porque se a gente entender que nós vamos reinar no céu, aí nós temos um problema grande teológico, falar que Isaías, por exemplo, escreveu algumas profecias que não vão se cumprir nunca. Eu vou citar algumas aqui, porque se a gente falar, a igreja vai morar no céu, mas o que Isaías escreveu lá, por exemplo, acho que Isaías 63, que as nações subirão a Sião. Aí quando a gente for entrar em interpretação, a gente vai ver que o problema é que muitos interpretam isso simbolicamente, alegoricamente, mas são profecias que se cumprirão literalmente, porque estão dentro de um contexto literal. Exatamente. Então, se a gente entende que a igreja vai sair da terra e morar no céu, essas profecias vão se cumprir quando? Aí seria que quando Jesus voltasse para a igreja, aí seria a visão que a igreja seria o escapismo, né, que a gente fala, sair da grande tribulação. E aí teria outro problema. A gente estaria fazendo uma divisão da igreja com o povo judeu, porque quem defende essa visão entende que a igreja sai e os judeus ficam para ser tratados. Dispensacionalismo. Isso, exatamente. E aí entra em outro problema teológico. Então Jesus tem dois corpos. Jesus fala que ele é o cabeça e a igreja é o corpo. Mas a igreja, quando ele fala a igreja, inclui também os judeus messiânicos, aqueles que se converteram em Jesus. É um corpo único. Deus não faz distinção aqui, judeu e gentil, né? Só essa questão do ser levado, a irmã Joyce está citando, irmãos, Mateus 24, onde Jesus fala que um será levado, existirão dois trabalhadores, um será levado, outro será deixado. Acontece que assim, pela essa visão predominante do pré-tribulacionismo, muitas pessoas já vai com um certo óculos, uma visão enviesada sobre o texto, onde eles já enxergam que essa palavra ser levado significa ser raptado, sumir. Então, na visão popular, principalmente por causa do filme Deixados para Trás, né? A gente já vai no texto pensando que, na nossa cabeça, né, olhando ali como se fosse um filme, você olha como se Jesus raptou e a roupinha da pessoa ficou ali, dobrada, bem no meio do mato ali, da colheita ali que ela estava fazendo. Mas, se a gente pegar e tirar todo esse pré-conceito que nós já temos e olhar para o texto com aquilo que o texto realmente está dizendo, nós vamos ver que o contexto daquela passagem, Jesus vai falar que o fim dos tempos será como os dias de Noé. E aí Jesus falou algo muito importante nesse texto. Ele está comparando os dias de Noé com os dias da vinda dele. Quando a gente vai ver lá em Gênesis, depois a gente vai aprofundar melhor nisso, estou dando só um panorama geral. Em Gênesis é falado que a família de Noé estava na arca e aqueles que foram deixados para fora foram levados. O mesmo termo é usado para aqueles que estiveram fora da arca. Eles foram levados pelas águas. Se os irmãos forem lá em Gênesis, vai ver que está escrito levados. Ou seja, Jesus está querendo dizer o quê? Na verdade, os levados, no contexto que Jesus está fazendo, na nossa visão, os levados são aqueles que morreram. É o inverso. A gente acredita que o levado é aquele que Jesus salvou. Exato. O deixado foi salvo. Exato. No contexto de Noé, ele foi deixado ali na arca, ele foi deixado na terra. Os outros foram como se levados pelas águas. Então, aí só para os irmãos entenderem mais ou menos aquilo que a gente vai aprofundar mais em outras aulas, tá? Isso também vale para Ló, que também fala. Vai ser como nos dias de Ló. Também Ló também saiu com as filhas e a esposa, né, que depois acabou desobedecendo. Ela sentiu saudade, né, daquela cidade terrível. Também aqueles que foram levados foram aqueles que foram consumidos pelo fogo, né? Mas como eu falei, é bom que
discordância, e aí que essa discordância seja um espírito de amor e mansidão, né? E não haja debate. E é importante que existam perguntas igual da irmã, porque isso vai nos ajudar, por exemplo, às vezes a gente esquece de alguns textos, né, que são mais, vamos dizer assim, capciosos, né, que são difíceis de entender. E quando há uma pergunta em relação a esses textos, a gente vai trazer clareza, né? E aí eu vou citar aqui, Hebreus 5, 12 a 14, vai falar que Jesus fala que vai retornar para uma igreja madura, e não para uma igreja que se alimenta de leite ainda. Uma noiva íntegra e santa, que vai estar se alimentando de algo sólido. E aí a gente tem que ser sincero. Se Jesus voltasse para uma igreja hoje, atualmente, será que quantos por cento da igreja iria, né? Porque de fato a igreja ainda se alimenta de leite. E eu falo isso não a igreja Batista Memorial ou a igreja Vestida, eu falo a igreja em contexto mundial, né? A igreja se alimenta de leite, principalmente no contexto ocidental. Porque se a gente for ver, aí é outro ponto também, já que a gente está falando sobre essa questão de alguns pontos divergentes. Quando a gente fala que a igreja vai ser poupada, a gente pensa dessa forma, a gente tem que lembrar que muitos irmãos estão morrendo, não estão sendo poupados, já estão em tribulação. E aí que eu falo, a visão ocidental da Bíblia é equivocada. Porque quando a gente olha pelos olhos orientais, a gente vai ver que a igreja perseguida está sofrendo. Então tem irmão morreu, inclusive já na colônia esses tempos, né? Já está vindo para o Ocidente essa perseguição. E isso é bom, porque vai trazer o entendimento correto da Bíblia. E talvez, e é nesse período de perseguição que a igreja vai amadurecer. E a igreja vai viver realmente o que está profetizado em Atos, o que foi no deserto, no Êxodo. Nós vamos viver, eu creio, a gente vai ver durante os estudos, que nós estamos nessa geração que Jesus fala. Depois a gente vai falar sobre a questão da vinda de Deus, de Jesus como ladrão. Inclusive, eu acho que eu já fiz alguma referência nessa aula, que é um texto também que é muito mal interpretado, porque Jesus deixa claro, ele fala assim: olha, vocês olham para o céu, vou citar esse texto depois, e vem que está avermelhado, sabem que vai fazer bom tempo. Ou quando está um vermelho sombrio, sabem que vai chover, mas não sabem discernir o tempo da minha vida, o fim, as profecias do fim dos tempos. O que Jesus está falando? É possível discernir o tempo da minha vida. Vocês têm que discernir o tempo da minha vida. Deixa claro isso. Vamos seguir, senão eu vou. Discernir tempo não significa marcar hora, tá, irmão? Só para você entender. Discernir o tempo é você saber pelos sinais, olha, está próximo. Não você falar, Jesus volta exatamente dia tal. Como muitos fizeram na história. Aí eu fiz uma citação aqui desse livro aqui, David Steve. Jesus retornará para uma igreja que estará experimentando o seu momento mais excelente. Uma igreja que estará expressando o máximo de sua maturidade, poder e autoridade no mundo, como nunca visto antes. Então pense como esse período vai ser glorioso para a igreja. Essa é a mensagem que a gente tem que guardar no nosso coração. Essa mensagem que arde no nosso coração, eu, Paulo e aqueles que estão próximos. E por isso a gente estava ansioso por esse estudo. E a gente, sinceramente, a gente espera que mais irmãos venham participar. E aí eu falo aqui que a visão ocidental, né, como eu falei, essa visão ocidental nossa tem que ser eliminada, tá, em relação à Bíblia, né? Porque tem que ser, nós temos que adquirir a cultura oriental para olhar com os olhos corretos. Seria bom se nós tivéssemos tempo de estudar um pouco mais sobre a cultura oriental, sobre o Oriente Médio, sobre a história dos povos árabes, sobre o islamismo. Nós vamos entrar quando a gente falar do anticristo. Sobre essas guerras que estão hoje presentes, né? A gente vê que isso aí surge lá em Abraão, né? Deus prometeu: vou te dar um filho, o Sara, e o que ele fez? Teve um filho com a escrava, Ismael da origem
origem aos povos árabes. A gente vai ver que todas essas guerras, todas essas perseguições pelo Islã ao povo judeu vem lá de trás. E aí eu faço uma outra citação aqui que é do Mike Bickle. Esse livro do Mike Bickle é o Fundamentos Bíblicos de Escatologia, uma introdução ao fim dos tempos. E aí ele fala nesse livro que Jesus não é um Papai Noel celestial comprometido em tornar a vida fácil para as pessoas durante esta era. Ele é um guerreiro, um rei guerreiro, muito zeloso, que está vindo para estabelecer a glória do seu Pai. Ezequiel, a gente vai ver esses textos. Vindicar sua noiva perseguida e substituir todos os governos malignos da terra. Portanto, ele matará, exatamente isso. Ele matará multidões de pessoas e esmagará as nações hostis que recusam sua liderança, à medida que ele toma posse do controle da liderança de toda a terra. É muito importante ficarmos fiéis ao que a Bíblia nos diz, e não às nossas tradições cristãs e sentimentos religiosos. Segundo Tessalonicenses 4, Paulo escreve aqui: no abrir e fechar dos olhos, os corpos serão transformados. E não é abrir e fechar os olhos que a igreja será arrebatada. Leia o texto lá, por favor, irmãos. Ele tem que ler o texto de forma criteriosa, por isso que eu falo. Analisemos criteriosamente o que a Bíblia está falando. Porque, vou falar o meu exemplo. Eu me converti nos anos 99, 2000, acredito eu, na primeira igreja, na época do Bildo, né? Conhecido, está ficando velho. E a gente sabe que a igreja batista, a igreja assembleia, a Quadrangular tem essa visão, que aqui a gente fala com uma visão popular. E é pregado às vezes, a igreja, a Bíblia dos cardiólogos vai ser arrebatada. Mas a Bíblia não fala isso, irmãos. Quando a gente criou muito tempo, que a gente cumpriu também, né, meu? Muito tempo. E quando a gente vai se debruçar e estudar a fundo, a gente fala, cara, não fala isso. Está falando que não abrir e fechar os olhos. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, obrigado. É que nós teremos os corpos transformados, né? E aí, nesse momento, a igreja, aqueles que são salvos, se encontram com Jesus quando ele vem nas nuvens, sobre as nuvens, e aí ele vem para destruir os seus inimigos, aqueles que não se dobraram, né? E aí, por conta disso, é que o Mike Bickle fala que Jesus veio para destruir as nações ímpias, malignas, porque Jesus veio para estabelecer o seu reino. Aí vamos. Irmãos, aqui só tentar que o Felipe falou, é isso mesmo, que é que ele está falando no texto. Eu acho que aqui nesse estudo, irmãos, pode existir muitas afirmações que nós iremos fazer que pode conflitar e chocar um pouco os irmãos. Por quê? Não que nós estamos falando algo diferente daquilo que as Escrituras estão dizendo, não. Nós estamos dizendo exatamente o que as Escrituras estão dizendo. Porém, muitas vezes, irmãos, nós temos compreensões erradas sobre até mesmo a pessoa de Jesus. Como o Felipe disse, Jesus é sim Deus, Ele é amor, e Ele não deixará de ser amor, misericordioso, bondoso, manso, humilde. Tudo isso as Escrituras falam. Mas ao mesmo tempo, irmãos, nós temos uma infinidade de porções das Escrituras que falam sobre esse rei guerreiro que é Deus, que pisa nas nações. É falado no Apocalipse que ele pisa e a quantidade de sangue vai estar na altura da cabeça dos cavalos. Então, assim, a quantidade, olha a linguagem que as Escrituras mostram daquilo que vai acontecer. Então, aqui, irmãos, nós queremos ao mesmo tempo também trazer uma visão sobre a própria figura do Cristo. O que é esse Messias? Quem é esse Senhor que virá? Porque às vezes nós estamos aguardando e muitas vezes a gente olha até popularmente as pessoas falam: olha, se Jesus viesse hoje, os cristãos iam crucificar ele de novo. Irmãos, Jesus não vai vir dessa mesma maneira.
ele já encarnou uma vez na história. Esse Jesus encarnado, ele hoje vive nos céus ao lado à destra do Pai. Então, só reafirmando, eu não quero que os irmãos se sintam ofendidos quando a gente falar essa visão, né, bíblica, porque, como eu falei, eu me converti em 2000, mas essa visão mais bíblica, né, quando eu me voltei à Bíblia para estudar realmente o que as Escrituras dizem sobre esse tempo do fim, é bem recente, cerca de 8 anos. Então, durante muitos anos, eu também tive essa visão mais popular, mais ocidental. Então, se algum irmão aqui, de repente, a gente fala, mas essa visão está errada, não se sinta ofendido, porque a gente também já esteve nessa visão equivocada. Vamos usar esse termo para não falar errado, para uma palavra mais forte. Não se sintam ofendidos, e não é algo ruim você ter um equívoco de visão, porque às vezes a gente é criado nessa visão, né? Nesse ensinamento. Não se sintam ofendidos quando a gente fala, né, dessa forma. A gente fala isso em amor, porque a gente quer que a igreja cresça em unidade, inclusive em unidade de visão. Aí você vê os textos aqui que foram citados pelo Marquinhos, Ezequiel 36, 22 e 23. Diz, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, a casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Essa é uma profecia clara quando Jesus retornar, porque o nome do Senhor será famoso, será reconhecido e conhecido e adorado diante de todas as nações quando Jesus estabelecer o seu reino. Porque se a gente olhar hoje, há um escárnio generalizado em relação ao nome de Jesus, em relação aos cristãos, né? Então essa profecia literalmente ainda não se cumpriu, ela vai se cumprir da forma como Ezequiel escreveu. Apocalipse 19:2: porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Aqui outra vez, Jesus, quando ele retornar, ele vem para vingar também o sangue daqueles que foram mortos por conta da pregação do Evangelho. Hoje, muitos estão sendo mortos em países, né, do Oriente, como eu falei, onde a igreja é perseguida, aqui já na América Latina, no México, na Colômbia. Mas essas vidas, esses mártires serão vingados quando Jesus voltar. A gente vai ver que Jesus, da sua boca sai uma espada que vai destruir todos. Aliás, eu vou ler um texto aqui que vai falar sobre isso, sobre a quantidade de sangue que vai ser derramado nesses ímpios. É até assustador quando a gente lê. Salmos 2, 8, 9. Esse é um salmo profético também, traz também uma profecia sobre o fim dos tempos. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com a vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Aqui há uma alusão clara sobre o reinado de Jesus. Aqui nesse salmo há uma alusão clara sobre o reinado de Jesus sobre a terra. E como eu falei, a gente vai ver quando a gente estudar mais a fundo, que é um reinado literal e não simbólico. Salmo 110, verso 6: ele julgará entre as nações, enche-as de cadáveres. Olha isso, é na Bíblia. Por que a gente se assusta? Porque a gente vamos convir que às vezes a gente só lê alguns textos, né? Vamos ler os evangelhos, né? Vamos ler, não que isso seja amor, irmãos, por favor. Leia os evangelhos, sim, muito, Sermão do Monte principalmente, mas leia o Velho Testamento. Há algumas igrejas aí que esquecem o Velho Testamento, e
tudo está no Velho Testamento, muita coisa está no Velho Testamento, muitas profecias que ainda vão se cumprir estão no Velho Testamento, como essa aqui, Salmos 110, 6, julgará entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Alguém já viu se cumprir essa profecia algum tempo na história? Talvez parcialmente, quando o povo tomou a terra e esmagou os povos ali, né? Parcialmente, mas numa região específica. Mas quando fala de toda a terra, quando fala de encher de cadáveres, isso está aliado e alinhado com a vinda de Jesus para estabelecer o seu reino. É Ele que vai cumprir essa profecia, não são homens, é Jesus, e somente Ele. Isaías 63, de 1 a 6. Aqui é a profecia que eu mencionei para a irmã aqui, a profecia que Isaías escreveu sobre a vinda de Jesus e estabelecimento do seu reino. Quem é este que vem de Edom? Edom são os descendentes de Esaú. E Bosra, que fala aqui, é uma cidade que pertencia a Edom, fica ao leste do atual território de Israel. Acho que é a Palestina atualmente. Quem é esse que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude de sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelho o traje e as suas vestes, como as daquele que pisa uvas do lagar? Aqui está perguntando. Ele fala, quem é esse que vem glorioso? Aí ele fala, eu sou a plenitude, eu sou aquele que traz justiça e poder para salvar. Jesus respondendo. E pergunta, por que seu traje está vermelho, como aquele que pisa no lagar? Pisar no lagar, para quem nunca viu, eles colocam as uvas, né, no espaço e vão pisando, e o caldo vai subindo e vai manchando as vestimentas, elas ficam tingidas de vermelho. Aí Jesus responde, o lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou às vezes, e me manchou o traje todo, porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, admirei de não haver quem me sustivesse. Pelo que meu próprio braço me trouxe salvação, e o meu furor me sustentou. Na minha ira pisei os povos, o meu furor embriaguei-os, derramando por toda a terra o seu sangue. Olha que mensagem, né? É uma mensagem que traz, a gente não tem que olhar para essa passagem com medo, porque nós cremos, nós somos redimidos pelo sangue de Jesus, amém? Nós somos salvos nele, nós não fazemos parte desse povo aqui. Esse povo são aqueles que hoje negam a Jesus, não aceitam a mensagem do Evangelho, são os ímpios, aqueles que são altivos, aqueles que são orgulhosos, arrogantes, prepotentes. É sobre esses que Jesus está falando, que vai pisar e vai derramar o sangue destes. Apocalipse 14, 20, esse texto que eu falei que é impressionante, a quantidade de sangue. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estados. Aí eu fiz uma breve pesquisa. Freios do cavalo, né, que o cavalo tem em torno de 1,5 metros, então quando fala em freio, né, que é aquilo que vai no focinho do cavalo, eu acredito que em torno de 1 metro, e só 1 metro de altura. E essa distância é como se fosse um rio de cerca de 296 quilômetros por 1 metro. Imagina a quantidade de sangue derramado nos rios. É assustador, mas se a gente olha para as nações, hoje a gente vê o tanto de maldade, o tanto de pessoas que blasfemam contra Cristo, que ofendem. Essa semana ontem, nem que foi ontem, eu vi um vídeo, e
um homem pregando, não sei se nos Estados Unidos, dentro de um ônibus, um jovem se levanta contra ele e dá um tapa no rosto. Na hora eu falei assim, nossa, imagina se fosse eu, ou carnalmente, né? Mas depois eu segui vendo o vídeo e falei, meu Deus do céu, como a gente precisa ser transformado ainda. E aquele homem, ele dá outra face e começa a dialogar com aquele rapaz. E aí você entende o porquê daquela reação. Né? Vocês viram o vídeo, né? É um vídeo que nos traz comoção para a nossa miserabilidade humana como cristão, que a gente fala, nossa, né? Sobe o sangue, mas aí você olha para aquele homem, para aquele senhor, e você fala, meu, esse verdadeiramente foi transformado. E aí você olha para aquele jovem e você fala, como ele precisava de uma pessoa como aquela dentro do ônibus. Né? A Bíblia foi escrita por judeus. A gente tem está em comum, certo? Não tem divergência sobre isso. Quando eu falo em visão ocidental, por quê? Quando a gente for estudar um pouco mais sobre Daniel, a gente vai ver aqueles reinos que reinaram sobre aquela região, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, Romano, aí veio o Otomano, etc. Você vai ver que a influência a partir do Império Grego, o Alexandre o Grande, a Grécia, ela não só conquistava, como ela impunha a sua cultura, a cultura chamada helenística. Tanto que o Império Romano, que sucedeu os gregos, ele não tinha uma cultura própria, ele foi influenciado pela cultura grega. E, consequentemente, os povos que ali, a Grécia reinou sobre todo o Oriente Médio, como a gente vê hoje, o Oriente Médio lá, ela reinou sobre toda aquela região. E ela acabou impondo sua cultura e muitos foram influenciados. E a partir daí, a nossa visão ocidental, quando eu falo em visão ocidental, é sob influência da cultura grega. E uma das coisas da cultura grega, tem um camarada chamado Platão. Platão escreveu sobre o mundo das ideias, onde ele falava que uma cadeia aqui, ela já era concebida no mundo das ideias. E ele falava que a matéria é má. Né? A matéria é má. Mas quando a gente vai para a Bíblia, para a cultura judaica, a gente vai entender que a matéria não é má. Biblicamente, a matéria não é má. E a gente entende que a matéria é má por conta da influência de Platão. Isso nos faz interpretar, por exemplo, que o céu é algo etéreo, algo que não é material. Mas ele é material. Ele existe fisicamente. Aí eu pergunto, mas por que a gente não vê? Né? Aí, só fazendo um parênteses, segundo a Bíblia, há 3 céus. Né? Paulo descreve isso. O céu que a gente vê aqui, que a gente consegue olhar com os nossos olhos naturais, onde há o segundo céu, onde há a guerra entre potestades, demoníacas e anjos, né? E o terceiro céu é onde é o trono de Deus. Esse terceiro céu, ele existe fisicamente, ele é tangível, só que nós não vemos, porque nós ainda olhamos com os nossos olhos carnais, naturais. A antítese aqui bíblica é entre carne e espírito, não entre matéria e espírito. Por isso a gente tem que sempre tomar cuidado quando a gente está falando alguma coisa, para a gente não absorver essa cultura grega, essa visão platônica. Então o céu existe fisicamente. E aí quando a Bíblia é escrita, ela é escrita num âmbito judeu, numa visão oriental, sem influência grega. Então aí a gente tem que curar sobre esse. Irmãos, dentro do Novo Testamento, se não me engano, só Lucas que não era judeu. O que o Felipe está querendo dizer? Que existiu sim um momento na história onde a cultura grega ela tentou se sobrepor na cultura judaica, mas os judeus eles são um povo culturalmente que
sempre reagiu de forma muito forte em relação a isso. Ele não é um povo que aceitava muito fácil outras culturas, tanto que existiam diversos embates entre gregos e judeus, entre depois judeus com os romanos, porque a cultura judaica é uma cultura muito forte. Existe uma filosofia judaica, uma maneira de enxergar o mundo judaico, por assim dizer. Só que acontece, Deus na sua infinita graça veio ao mundo na forma do Messias judeu, o rei dos judeus, mas essas boas novas que inicialmente na cabeça judaica, poxa, nosso rei, esse é o rei dos judeus, aquele que vai reinar sobre Israel. O que a gente tem no Novo Testamento? Uma expansão dessa ideia para ele é o rei dos judeus, mas não só dos judeus, ele é o rei de todas as nações. Só existe um Deus, e esse Deus veio ao mundo para dar salvação a todos os povos. Israel, eu escolhi você para você pregar a mensagem para todos os povos. Então, é aí que a gente vê no Novo Testamento o Evangelho começando a ser pregado às outras nações, e os gentios agora fazendo parte dessa promessa. Então, o que acontece? No momento em que algo que é o Evangelho, um rei messiânico reinando sobre a terra, essa mensagem, no momento que ela começa essa mensagem a entrar em outras nações, você começa a ter esses embates filosóficos, principalmente das nações ali sendo muito influenciadas pela cultura grega, e ao mesmo tempo você começa, ao longo da história, isso são anos e anos de história, tá? Desenvolvimento de cristianismo, você começa agora a ter gentios pensadores pensando sobre algo que é extremamente uma mente hebraica, uma mente judia, pensando de forma grega em algo que é algo judaico. Então os irmãos entendem o que aconteceu ao longo da história. Foi que alguns pais da igreja, que nós chamamos de pais da igreja, os pais da igreja, irmãos, são alguns irmãos que produziram conteúdo teológico ali no início do cristianismo. Então, nos primeiros séculos de cristianismo, é o que chamados pais da igreja. Se você pegar as literaturas dos pais da igreja, já existirão pais da igreja que têm uma visão mais judaica e pais da igreja que têm uma visão mais grega. Então, isso vai sendo desenvolvido ao longo do tempo. Você vê, por exemplo, o Santo Agostinho. Agostinho de Hipona, ele é um dos que produziram conteúdo teológico. E assim, quando eu falo isso, irmãos, não é para jogar tudo fora, nós não desprezamos tudo. Existem conteúdos que a cultura grega influenciou que foram muito positivos, mas outras ideias são ideias que corroeram a nossa visão, a mensagem essencial do Evangelho. Por exemplo, uma dessas visões que corroeram foi o que o Felipe já falou, a parte daquilo que é físico ser considerado como algo corrompido. Mas aí você perde uma visão de que o próprio Cristo veio em carne. Jesus encarnou em corpo físico. Então isso acarretaria num erro teológico de dizer que existe algo mal em Jesus. E nós sabemos que não existe. E ele num corpo físico, um corpo espiritual, viveu plenamente de forma espiritual, né? Ou seja, aquilo que o Felipe falou. O contrário de espiritual não é material, mas sim carnal. Carnalidade, imoralidade. Isso é o contrário de ser espiritual. Então isso acabou acarretando também, ao mesmo tempo, irmãos, numa visão distorcida daquilo que é o próprio céu. Nós somos extremamente influenciados por uma visão dentro do Brasil, né? Uma visão do catolicismo romano, mas ao mesmo tempo uma outra visão protestante também foi influenciada por Agostinho de Hipona, por essa visão do céu, que nós falamos do céu etéreo, e por isso parece que na nossa mente a gente já tem essa visão, né, de um céu onde tem lá os anjinhos tocando harpa, onde nós iremos estar com o Senhor ali, e nós só vamos louvar, estar com Deus ali, e é algo que vai ser eternamente isso aqui.
E não é essa a esperança bíblica. Porque nós cremos numa visão judaica que Deus prometeu reinar sobre essa terra. Mas não só reinar, irmãos. Imagine só, Deus prometeu vir e acabar com todo o mal, não existir maldade, a consertar essa terra, essa criação, porque aquilo que Ele criou não é mal, Ele criou algo bom. Em Gênesis Ele fala, eu criei, isso é bom, mas um pecado corrompeu a criação. Mas Ele promete arrumar tudo isso aí, por ordem, e não somente isso, mas aquilo que até a Joyce já comentou, céus e terra, novos céus e nova terra. Deus promete convergir de alguma forma a realidade celestial com a realidade terrena, céus e terra vivendo numa só realidade. Então, assim, esse é só um pitaco daquilo que foi corrompido ao longo da história, tá? A gente fala mais sobre isso depois. Só essa questão da matéria, né, ser má na visão grega, platônica. Quando Jesus ressuscita e tem um corpo glorificado, a gente tem que lembrar que ele era material, ele era tangível. Tanto que ele fala para Tomé tocar-se nele, ele come esse alimento. Então, quando a gente estudar um pouco sobre como seremos, né, a parte da vida eterna, os nossos corpos glorificados, a gente vai ver que nós teremos corpos que são tangíveis, materiais, mas glorificados, corpos perfeitos, né? E queria citar aqui uma passagem que eu lembrei agora, quando o Cláudio falava, que para o judeu que escreveu o Novo Testamento, Paulo, os apóstolos, eles tinham a correta visão do Antigo Testamento. Então, quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente tem que ter em mente que eles compreendiam corretamente o Antigo Testamento. Então, a gente tem que interpretar o Antigo Testamento com a visão deles. Tanto que, aí você vou ler aqui Zacarias, capítulo 9, verso 9. Tanto que quando a gente tem aquele episódio que as pessoas veem Jesus montado num jumentinho entrando em Jerusalém, por que eles fazem aquela festa? Pensa comigo, qual é o propósito de se fazer uma festa para um homem que não tinha beleza, Isaías 53, era feio, Isaías 53, ele era popular porque ele fazia milagres, ou seja, as pessoas buscavam ele por conta dos milagres, muitos, né? Mas qual que era o propósito em adorar e exaltar alguém que estava entrando no jumentinho? O que eles estavam em mente? Zacarias 9: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo Salvador, humilde, montado em jumento e no jumentinho, cria de jumento. Eles lembraram desse versículo. O rei, lembrando que eles estavam sob o jugo do Império Romano, pagando imposto, né, sendo afligidos pelo Império Romano. Eles não tinham domínio sobre toda a sua terra, porque os romanos dominaram eles. Então, quando eles olham para Jesus cumprindo isso aqui, eles falam: opa, esse é o nosso rei. E aí eles esperavam o quê? O cumprimento da sequência, verso 10: destruirei os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Então aqui é uma profecia que fala do reino de Jesus. E esses judeus lá que adoraram Jesus entrando sobre o jumentinho, eles lembraram: opa, agora ele vai estabelecer o reino. E por que a gente tem dificuldade de entender que Jesus vai reinar sobre a terra se eles, judeus, tinham o entendimento correto do Novo Testamento? Porém, esse entendimento correto é entre aspas. Eles, quando olharam essa profecia, eles acharam que Jesus cumpriria ela totalmente, mas Jesus cumpriu ela parcialmente. Ele entrou montado no jumentinho, mas esse segundo trecho aqui que eu li, no verso 10, ele vai cumprir na sua segunda vinda. Amém?
Então, quando a gente se aprofunda, né, em conhecer a pessoa de Jesus e as profecias sobre o fim dos tempos e o que nos aguarda, nós temos que estar cientes, né, repito, que é uma mensagem de esperança e não de terror. Aí eu vou ler alguns textos que falam sobre isso. Essa mensagem da esperança, Apocalipse 2,7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei semente da água e da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2,11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe o maná escondido, bem como darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Lucas 21, 25 a 29. Haverá sinais do sol, na lua das estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, lembrando que esses são aqueles, os ímpios, não aqueles que estão firmados na rocha, né, de Jesus. E pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. E então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ao começarem essas coisas a suceder, aqui é uma mensagem para a gente. Ao começar essas coisas a sucederem, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então, qual que é a ênfase aqui? É em se alegrar, em andar de cabeça erguida. Não há desespero para aqueles que estão em Cristo, pois eles sabem que o nosso Redentor está vindo. Então, é essa a mensagem que a gente quer deixar. Eu quero que ninguém saia daqui com medo, né? Talvez você tenha vindo com esses olhos, né, olhando para o Apocalipse, né? Gera medo, mas hoje nós queremos quebrar em nome de Jesus essa barreira, esse erro de visão. Esse é um erro, porque essa mensagem de proscrição não é uma mensagem de medo, é uma mensagem de esperança e que o Senhor fala: alegrai-vos, exultai-vos. Eu queria lembrar novamente, o Felipe, ele citou essa questão da visão oriental, visão ocidental em relação ao Evangelho. Imagina só, para quem está sendo perseguido, você tem uma perseguição do mundo, sofrimento, e você olha o Senhor falando: quando começarem essas coisas a suceder, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então você consegue imaginar alguém que está em sofrimento e olhar para essa redenção que se aproxima e estar feliz com aquilo? Qual que é o nosso problema? Não é um problema em si, não que o cristianismo só pode existir por meio de perseguição, não. Mas o nosso problema foi se acomodar muito com aquilo que é bom não ter perseguição, é bom não sofrer. Mas nós nos acomodamos muito e a nossa vida é muito confortável, e nós temos que tomar cuidado. Para quê? Para não nos apegarmos com o mundo, porque o Senhor fala: não apegueis ao mundo, não sejam apegados às coisas desse mundo. Então, por mais que seja confortável, a gente precisa tomar cuidado em relação a isso, ao nosso coração principalmente, está apegado com as coisas dessa era. E outra coisa, irmãos, que eu queria me atentar aos irmãos, se tem uma visão muito de Deus, talvez uma visão cultural, que Deus ele não é vingativo. Eu estava conversando uma vez com a minha irmã, e tem uma amiga dela que falou: onde já se viu Deus vai vingar? Deus não é vingativo, Deus é amor. Ok, o Senhor é amor, nós já falamos isso, o Senhor é amor. Porém, nós vimos aqui um texto que vai falar do Messias, que diz que
o dia da vingança do Senhor estava no seu coração. Nós não falamos, Senhor, Jesus, me mostra o que está no teu coração. Senhor Jesus, eu quero ver o teu coração, eu quero me aproximar do Senhor. O que está no teu coração? Imagina o Senhor respondendo: no meu coração está o dia da vingança do Senhor. Está o dia que eu vou vir e vingar esse mundo e colocar o nome do meu Pai da forma mais exaltada possível. O Felipe também citou aqui o homem que levou um tapa na cara e não fez nada. Por que o Senhor pede para a gente não fazer, não reagir? Por que o Senhor pede para a gente para sermos mansos, sermos humildes como Ele é? Porque só alguém que tem esse caráter forjado como o Senhor, nós nunca vamos alcançar até o Senhor vir, mas nós vamos nos esforçar. Porém, o caráter do Senhor é um caráter aprovado. Ele é o santo aprovado de Deus. Ele é o justo que vai reinar. Só Ele, irmãos. Não existe ninguém que tenha a possibilidade de reinar. Lembra do Apocalipse? Ninguém poderia pegar o livro da mão de Deus para abrir os selos, para julgar a nação, para julgar todo mundo, para abrir os selos de julgamento de Deus. Quem que abre os selos? O Cordeiro de Deus. É só o Cordeiro de Deus que pode se aproximar, porque Ele é justo, Ele é manso, Ele é humilde. E Ele pede isso para a gente, por quê? Porque outros textos vão dizer: ao Senhor cabe a vingança. A vingança é de Deus. Por que nós temos que, então, não vingar, não nos irarmos, não pecarmos? Porque nós somos bonzinhos, porque nós somos fofinhos cristãos? Não, porque nós conhecemos um Deus que é justo e verdadeiro. Eu não sou justo, mas aquele que vai vir é justo. E eu vou dar o poder a Ele. Senhor, eu não vou reagir, mas está nas tuas mãos. Quando o Senhor vier, o Senhor resolve. Minha é a vingança. Então, irmãos, aqui só para os irmãos entenderem, sabe? O fim dos tempos não é algo que estamos pensando só lá no futuro. Aqui nós estamos reunidos só para estudar algumas profecias. Não, isso baseia a nossa vida hoje, como nós nos relacionamos com Deus hoje, como nós enxergamos o Deus hoje. Então tudo aquilo que Ele nos pede é por aquilo que Ele vai vir fazer. Então, se Ele nos pede para sermos mansos, humildes, é para que tenhamos a visão correta e deixar que Ele resolva, deixar que Ele nos vingue.